Olá pessoal, vamos para mais uma aula aí de Mecânica Geral 1. Nessa aula nós iremos introduzir o conceito de momento de uma força e demonstrar a sua importância para corpos rígidos. Nós vamos debater um pouco até que ponto esses momentos eles são importantes quando nós paramos de considerar uma partícula e iniciamos a considerar um corpo rígido, né? Então vamos falar inicialmente aí o que seria um momento de uma força, né? Vamos lá. Digamos que a gente tem aí um pneu de um carro em que eventualmente esse pneu furou e a gente queira aí realizar a troca desse pneu. A gente sabe intuitivamente que seria um trabalho absurdo tirar esses parafusos desse pneu, indo direto lá e torcendo com a mão, né? Seria um trabalho absurdo. E para isso, o que é que nós nos utilizamos para conseguir realizar essa atividade de maneira mais fácil? A gente vai ter aí as chaves de roda, né? E essa chave de roda, ela é caracterizada por apresentar, elas têm essa forma em L, né? E ela é caracterizada por apresentar uma distância aqui, ó, com relação ao eixo que se encontra o parafuso, não é isso? Note que se a gente não tivesse essa distância D e a gente fosse girar apenas em torno aqui do nosso eixo do parafuso, seria um trabalho tão grande quanto tirar utilizando a própria mão. Então, o que facilita aí, até a gente consegue perceber isso intuitivamente, é essa distância D, que é chamada de braço de alavanca. É esse braço que facilita, né, a remoção, nesse exemplo do parafuso. Então, o que é que acontece? Se a gente parar para perceber de uma maneira bem simples, esse parafuso ele vai sair com uma facilidade maior quanto maior for esse braço. Então, olha, quanto maior for o braço da alavanca, mais fácil será a retirada desse parafuso. Qual é a outra grandeza que interfere aí de maneira direta na retirada do parafuso? A força que eu exercer, né? Se eu exerço uma força maior, logicamente, é mais fácil de tirar o parafuso. Então, olha, o momento de uma força, a gente vai ver que nada mais é do que o produto entre a força e a distância entre a posição da força, a distância perpendicular entre o ponto de aplicação da força e o eixo de rotação. Então, a gente vai ver isso de maneira bem clara na aula de hoje e vai entender como é que a gente consegue realizar o cálculo desse momento. Então, vamos lá. Vejamos esse outro exemplo de uma chave aqui, né? Em que eu tenho uma força também que está sendo aplicada em um braço de alavanca e essa força, se vocês notarem, ela é perpendicular ao braço. Acredito que todos nós aqui, se fôssemos fazer a torção dessa chave, nós aplicaríamos dessa mesma forma que está ilustrada, com a força perpendicular ao braço. E a gente vai ver que, no caso, o momento, ele é exatamente a força multiplicada por essa distância aqui, relativa ao comprimento do braço. Note que, se por uma eventualidade a gente não aplicar uma força exatamente perpendicular, aplicá-la oblíqua, né, ao braço, aqui, ó. Note que o ângulo agora é um ângulo θ, com relação ao ponto de giro aqui, ó, nesse ponto O. Então, até intuitivamente a gente percebe que é mais difícil realizar a torção dessa forma do que dessa primeira aqui que eu mostrei para vocês. Então, nessa aula, nós iremos aprender
entender por que é que é mais difícil, né, realizar a torção dessa forma e aprender a calcular também o momento em condições que a força ela não faça 90 graus com o eixo, que ela faça um ângulo θ aqui. A gente vai aprender como é que calcula esse momento. Note que, para que a força de fato realize um momento, ela precisa ter um ângulo aqui de inclinação com relação ao braço de pelo menos um ângulo maior do que 0 graus. Se esse ângulo for 0 graus, aí eu não estou mais realizando uma torção. Eu estou ou puxando a chave ou empurrando ela. Vejam só. Nesse caso aqui, ó, a força está sendo aplicada na mesma direção do meu braço. Então, olha, logicamente aqui a gente não tem torção. Então, para que exista um momento, a gente tem que existir um ângulo θ maior do que 0 graus, porque nesse caso aqui o ângulo entre a força e o braço é de 0 graus, então não existe torção nesse caso, certo? O sentido do momento aí, qual é o sentido do momento? Olha, a maioria dos livros, eles arbitram um momento positivo, né? Quando ele está com sentido anti-horário. Se você perceber, né, até nessa ilustração aqui do desenho, a força ela está no mesmo plano do braço aqui, né, da distância. Então, se vocês perceberem, o momento ele é um vetor perpendicular ao plano que se encontra a força e a distância, certo? E o sentido positivo para esse momento é o sentido anti-horário. Pode ficar difícil de enxergar aqui, porém, vejam só, se a gente olha esse exemplo de cima, ó, a gente vai ver aqui que o sentido do momento, olha, é anti-horário. Então, o sentido anti-horário é um sentido positivo, né? Adotado pelos livros. E daí, olha, para exemplificar essa aplicação, né, de sentido positivo, eu costumo utilizar o exemplo de um parafuso de rosca direita, certo? Quando a gente está desaparafusando alguma coisa, a gente nota que à medida que nós desaparafusamos no sentido anti-horário, o parafuso tende a sair, certo? E se nós aparafusamos no sentido horário, ele vai entrar. Então, sempre que o parafuso está entrando, o sentido é negativo. Sempre que ele está saindo, o sentido é positivo. Até de maneira voluntária, quando eu vou tirar um parafuso, eu sempre faço essa regra, que é a regra da mão direita, para ver qual é o sentido positivo, para que eu rosqueie nesse sentido. Desse modo, o parafuso irá sair, certo? Então, aí fica um exemplo de como perceber de maneira mais fácil o sentido positivo e negativo do momento. E por fim, aí, né, para nós iniciarmos aí a trabalhar no quadro e resolver alguns exercícios, eu irei debater no caso que exista mais de um momento atuando em um corpo, certo? Por exemplo, aqui eu tenho um momento, ó, que ele está no sentido anti-horário, só que esse momento dessa força F2, ela está girando no sentido horário, ó, tá vendo? E esse momento dessa força F3, ele está girando no sentido anti-horário também. Como é que a gente calcula o momento resultante de uma série de momentos atuando em relação a um ponto ou a um corpo? A gente calcula realizando a soma, considerando a direção de cada um. Por exemplo, o momento exercido por F1 aqui, ó, como ele está no sentido anti-horário, ele é positivo. O momento exercido por F2, como ele está no sentido horário, ele é negativo.
E o momento exercido por F3, como também está no sentido anti-horário aqui, ele é positivo. E daí, olha, o momento resultante nada mais é do que o somatório dos momentos, né? E nesse caso, o somatório de F vezes D, porque a força faz sempre 90 graus com a distância em cada um desses casos. Então aí a gente vai ter, como eu falei, o momento de F1 positivo, o de F2 negativo e o de F3 positivo. Então, de maneira bem simples, a gente calcula o momento resultante dessa maneira. Gente, nesse momento nós vamos para mais um conteúdo aí do nosso curso de Mecânica Geral, onde nós trabalharemos com estática do corpo rígido, né? Inicialmente, o que seria aí o corpo rígido? Note que nós não trabalharemos mais com partículas, e sim com o corpo rígido. Corpo rígido é qualquer corpo cujas dimensões sejam relevantes para a resolução do problema, né? O que poderia ser? Poderia ser uma pessoa, poderia ser um carro, ou outra estrutura que a dimensão dela seja relevante. Então a gente viu lá, né, quando a gente estudou estática de uma partícula, a gente viu que a partícula ela apresenta uma dimensão irrelevante, e aí eu vou ter algumas forças, né, atuando nela. E para essa partícula, digamos, uma partícula no espaço, nós teremos algumas equações do equilíbrio. E daí nós vimos que as equações são somatório das forças em x igual a zero, somatório das forças em y igual a zero e somatório das forças em z para 3 dimensões igual a zero, ok? E para um corpo rígido, o que é que acontece? Vamos lá. Digamos que eu tenha aqui um corpo rígido, com uma dimensão, digamos, de 1 metro. E daí eu aplique aqui, nesse corpo, duas forças. Uma verticalmente para baixo, de 10 newtons, e outra aqui para cima, de 10 newtons. Se a gente aplicar as equações do equilíbrio de uma partícula, vamos analisar se esse corpo está em equilíbrio ou não. No meu eixo X não tem força nenhuma atuando, então o somatório das forças é zero. Ok. No meu eixo Y, eu tenho duas forças no meu eixo Y. Uma de 10 newtons para baixo e outra de 10 newtons para cima. Então a gente pensaria, né? Menos 10 mais 10, se eu somo as intensidades dessas forças, eu também vou ter que no meu eixo Y, somatório das forças é igual a zero. E no meu eixo Z não tem nenhuma força, então também é igual a zero. E daí levaria para uma partícula a conclusão de que esse corpo está no equilíbrio. Só que vejam bem, para um corpo rígido, cujas dimensões importam, a gente pode imaginar aqui que esse corpo ele não vai se deslocar, se mover, porém ele vai rotacionar, ok? Ele vai ter uma rotação aqui, cujo nome é atribuído momento. Então, nesse caso, nós teríamos o giro desse corpo ao longo do eixo Z. Vejam que ele se desloca ao longo do eixo Z, ok? E daí, como eu mencionei, a essa rotação, tendência de rotação, a gente pode observar algumas nomenclaturas para ela, como, por exemplo, momento,
torque ou momento de uma força. Então, nós poderemos ter aí, essas três nomenclaturas para identificar um momento ou essa tendência de giro. Nesse caso específico aqui, onde eu tenho duas forças que elas apresentam o mesmo módulo e são aplicadas com linhas de ação paralelas, olha, veja que essa linha de ação é paralela a essa. E daí eu tenho essas forças aplicadas com mesma intensidade, sentido contrário e linhas de ação paralelas, eu chamo isso de binário. Então, a gente pode estar aplicando soluções de problemas envolvendo binário de uma força. Então, dadas essas definições, vamos observar aí como é que irão ficar nossas equações de equilíbrio. Uma vez que o corpo rígido ele vai poder desenvolver rotações, vamos ver quais as rotações que poderão ser desenvolvidas nesse corpo. Tomando em consideração os eixos cartesianos aqui, x, y, z. Por exemplo, nesse meu exemplo aqui, eu estou vendo que a rotação ela está se dando ao longo desse eixo x aqui. Então, para que esse corpo rígido ele esteja em equilíbrio, a rotação vai ter que inexistir. Por quê? Porque ele vai estar estático. Então, ele não pode ter nem translação, no caso das três forças serem zero, e nem rotação, pois ele vai estar estático no espaço. Então, para que exista o equilíbrio, eu teria que impor uma nova equação em que o somatório do momento em x é igual a zero. Então, esse corpo, para estar em equilíbrio, ele não poderia rotacionar. Aí sim, nesse exemplo, eu estaria garantindo que ele estaria estático. Porém, o corpo pode girar ao longo do eixo x, mas também pode girar ao longo do eixo y aqui, Então, quando eu tiver um problema no espaço, eu também, para garantir que esse corpo esteja estático, eu vou ter que garantir que a rotação ao longo do meu eixo y também seja zero. Então, olha, o somatório dos momentos em y é igual a zero. E no meu eixo z, também não vou poder ter rotação no eixo z para garantir que esse corpo esteja em equilíbrio. E daí eu terei mais uma equação que somatório do momento em z igual a zero. E daí, de três equações para uma partícula, eu vou para 6 equações em um corpo rígido, para assegurar que esse corpo rígido ele esteja em equilíbrio no espaço. E daí, como você pode perceber até pela notação aqui que eu utilizei, o momento ele é uma grandeza vetorial que apresenta módulo e direção. Então você deve estar se perguntando como é que a gente calcula o momento. Então é isso que a gente vai analisar agora. Como calcular o momento de uma força. O momento de uma força, ele é dado pelo produto vetorial entre
a posição dessa força e a intensidade da força. Ok? Então, veja bem, como é que se dá esse produto vetorial? Eu vou ter, a gente já trabalhou com soma de vetores, agora nós teremos o produto de vetores. Olha, imagina que eu tenho um plano aqui, e nesse plano eu tenho dois vetores, o vetor P e o vetor Q. O que seria o produto vetorial entre P e Q? Seria um vetor que ele é perpendicular a P e Q e que a intensidade dele, vou chamar esse vetor de vetor X, por exemplo, e que a intensidade, a direção seria essa, perpendicular a P e Q, e a intensidade seria P vezes Q vezes o seno de θ. E quem é θ? θ, olha, é o ângulo aqui, ó, entre P e Q. θ. Então, a gente tem aqui a direção do meu vetor e a magnitude. Esse vetor, esse produto vetorial, o vetor resultante, ele obedece à regra da mão direita. Ou seja, nesse exemplo aqui, eu fiz o produto vetorial P vetorial Q. X igual P vetorial Q. Por que P vetorial Q? Porque se eu pego minha mão direita e parto de P para Q, o meu dedo aqui ele vai apontar para a direção do meu produto vetorial. E se eu fizesse o contrário, por exemplo, X igual Q vetorial P, seria diferente? Seria, porque eu utilizaria a mão direita, só que eu iria no sentido contrário, ou seja, eu iria com Q em direção a P, com minha mão, e o meu dedão ele indicaria para o sentido negativo aqui. Então, o produto vetorial ele obedece à regra da mão direita. Vocês devem lembrar aí da física do ensino médio, onde tinham alguns problemas envolvendo momento, envolvendo rotação de corpos, que daí a gente tinha, por exemplo, o cálculo do momento aqui de um braço de alavanca, e daí eu vou utilizar, por exemplo, aqui com 10 metros de comprimento, sendo aplicado nele uma força de 10 newtons, por exemplo. E daí o problema pedia o momento em relação a um ponto de giro aqui pré-definido. E daí como era que vocês calculavam? A gente calculava, né, que o torque, ou o momento, é igual à força multiplicada por D, que quem é D? O comprimento do meu braço aqui de alavanca, né? Aí você diz, mas a gente utilizava essa fórmula, F vezes D, e agora eu estou introduzindo o conceito de P vezes Q vezes seno de θ. Por que antigamente não se usava esse seno θ? Na verdade usava, pessoal. Usava, só que o ângulo entre a força e o braço de alavanca é de 90 graus. Olha, vê só. Onde é que está o meu vetor posição nesse exemplo aqui, ó? Que seria esse vetor R aqui, ó.
O meu vetor posição é esse aqui, ó. A linha de ação do meu vetor posição. Então, eu terei meu vetor posição aqui. E o meu vetor força? Onde é que ele está? Está aqui, né? Então, olha, nós teríamos aí um produto vetorial, ó, entre a posição aqui e a força. E daí, ó, se eu faço R vetorial F, o meu sentido aqui seria negativo, entrando para o quadro, certo? Porque eu utilizaria aqui novamente a regra da mão direita, faria R vetorial F, e daí vamos calcular o modo desse vetor resultante aqui, né? O modo do vetor resultante, eu teria que T é igual a P, que é quem? P, no caso, é um dos vetores, que seria a distância, 10, vezes o segundo vetor, que seria a força, também 10, vezes o seno do ângulo entre o vetor e a força, seno de θ. Seno de... Quem é o ângulo entre R e F? 90 graus. E daí, qual é o seno de 90? 1. Então, olha, nós teríamos aqui que T, que é o torque, ele seria 10 vezes 10, 100 newton vezes metro. E daí o sentido seria o sentido negativo, ou a gente indica com o sentido de rotação, ou colocaria um menos 10 newton vezes metro. Ok? Então, por isso que quando a gente trabalhava aí no ensino médio, a gente utilizava apenas a força multiplicada pelo braço de alavanca, porém, a gente sempre realizava problemas onde o ângulo entre a força e a posição era sempre 90 graus. Então, por isso, a multiplicação algébrica entre os dois funcionava. Mas agora que nós iremos trabalhar com vetores no espaço, nós temos que considerar a angulação entre eles. Então, a gente consegue aí, dessa maneira, reproduzir o produto vetorial entre dois vetores. Então, gente, olha, dando continuidade aqui, né? Existe esse princípio chamado princípio da transmissibilidade, que é bastante importante. Então, eu escrevi aqui e vamos tentar entender como é que isso funciona para o cálculo do momento. Olha, o momento de uma força pode ser calculado pelo produto vetorial entre o vetor posição R, medido do ponto O. Ponto O é o ponto de giro, certo? Então, o vetor posição, ele é medido do ponto O até qualquer, botei até em vermelho, qualquer ponto sobre a linha de ação da força F. Isso é bastante importante na resolução de problemas, certo? A gente pode escolher qualquer ponto sobre a linha de ação da força F para o cálculo do momento. Então, eu coloquei aqui dois exemplos bem simples para a gente observar a aplicação disso, desse conceito de princípio da transmissibilidade. Olha, digamos que eu tenho aqui essa estrutura metálica que ela tem uma curvatura de 30 graus aqui com relação à horizontal e é aplicada uma força aqui F, ó, de 40 kN. Então, ela é horizontal em 4 metros e daí inclina de 30 graus com mais 2 metros aqui de comprimento. E daí eu pergunto, qual é o momento que está sendo aplicado no ponto O aqui, ó? Você poderia pensar, eita, eu tenho a força, o vetor força é bem óbvio, onde é que ele está posicionado. E o meu vetor posição? O meu vetor posição, né? Que é o vetor, a gente sabe que o momento é R vetorial F
e daí o vetor posição é o vetor R, né? Então a gente se pergunta, como é que de onde é que eu tiro esse R? Inicialmente a gente deve pensar até o ponto da força, né? Então você poderia pensar que a distância, né, desse ponto O até a força seria o vetor posição. Posso fazer assim? Pode. Tá certo? Tá. Porém, existe uma maneira mais simples de resolver esse problema aplicando o princípio da transmissibilidade. Olha, o R ele é medido do ponto O até qualquer ponto sobre a linha de ação da força F. Qual é a linha de ação da força F? Ó? Minha força F, a linha de ação dela é essa. Ó. Então, eu posso medir esse vetor posição R em qualquer ponto dessa linha de ação. Se eu quiser medir o vetor, calcular o momento a partir dessa posição aqui, eu posso? Pode. A partir dessa, pode. A partir dessa, pode. Qualquer posição na linha de ação. Então, qual é a mais simples aí para a resolução desse problema? Seria essa aqui, pessoal. Por quê? Porque minha força F nessa posição, ela faz exatamente 90 graus. Essa força, né, F igual 40 quilonewtons, ela faz 90 graus com o vetor posição, né? Ela faz 90 graus. Lembrando que é R vetorial F. Então, a gente vai sempre pegar o meu vetor para onde o meu vetor R aponta e fazer em direção à força F a regra da mão direita. Então, olha, nesse caso aqui, eu terei uma angulação de 90 graus entre R e F. Então, por isso que é interessante a gente aplicar o princípio da transmissibilidade. Então, vamos lá, vamos ver qual é a dimensão de R, então, em módulo. O R, até aqui eu tenho 4 metros, ok? 4 metros. Vou apagar aqui. E eu vou ter mais esse comprimento aqui para R, ó. Que isso aqui, ó, se aqui é 2 e esse ângulo é 30 graus, esse ângulo aqui ele mede 30 graus, então eu tenho exatamente aqui, a dimensão é 2 cosseno de 30. 2 vezes cosseno de 30. Então, como o ângulo entre R e F é 90 graus, a gente pode aí realizar o produto escalar direto, né? O meu momento, ele será igual a o vetor posição, que no caso será 4 mais 2 cosseno de 30, multiplicado pela força, que aqui é 40 newtons. Isso daqui multiplicado pela força, 40 kilonewtons, 40.000 newtons. Ok? E daí a gente vai ter que o momento aqui, ele será igual a eu vou colocar em função da grandeza quilonewtons para não ficar tão grande. Vai ficar 229, aproximadamente 229 quilonewtons vezes metro. E qual é o sentido, né? O sentido seria negativo. Então, eu vou colocar, ou eu coloco aqui 229 kN vezes metro no sentido negativo. Essa seria a resposta. Ok? Vamos ver esse outro exemplo aqui também, ó, onde eu tenho uma barra de ferro aqui
que ela é entortada exatamente de 90 graus. E daí eu quero calcular o momento com relação ao ponto O aqui, né? Ao ponto O. Novamente, a gente, utilizando o princípio da transmissibilidade, inicialmente a gente pode querer calcular um momento a partir do ponto da minha força. Só que eu posso escolher aqui qualquer ponto da linha de ação da minha força. Qual é a linha de ação dessa força aqui, ó? Seria essa linha de ação aqui. Então, eu posso calcular o momento a partir de qualquer ponto dessa linha de ação. Eu acredito que o ponto exatamente adequado para essa aplicação seria esse, ó, onde eu terei o meu R até aqui, ó, meu R medido até aqui, e aqui a minha força, né? Minha força F. E aí eu faço o produto vetorial entre R e F. Eu também terei aqui uma rotação, né? Uma rotação no meu sentido negativo. Qual seria o valor de F? Então vamos lá. O momento aqui, novamente, é R vetorial F, que seria, né? R vezes F vezes o seno de θ, porém a gente escolheu na linha de ação uma posição em que a angulação entre R e F é 90 graus. Novamente aqui será 1, e daí eu terei que o meu momento é igual a R, que seria esse comprimento aqui, ó, 0,75, multiplicado por F, que é 50, e daí eu vou ter que o momento da minha força é 37,5 Newton vezes metro. Tá aí o segundo exemplo aí, para a aplicação do princípio da transmissibilidade. Então, gente, olha, a gente viu aí, né, para vetores no plano, que o vetor resultante momento, quando eu tenho uma força e um vetor posição, ele pode ser, apresentar o sentido entrando no quadro, que no caso é o sentido negativo, ou o sentido saindo do quadro, uma vez que o vetor resultante de um produto vetorial ele é perpendicular ao plano dos dois vetores que estão sofrendo essa operação. Só que vejam bem, imagina que eu tenho aqui o vetor posição R dado em função dos vetores unitários I, J e K. E o vetor F também dado em função dos vetores unitários I, J e K. Eu sei que esse vetor F, ele vai ter uma disposição no espaço, que esse vetor R vai ter outra disposição e que o produto vetorial entre eles é um vetor perpendicular a ambos. Porém, quando é dado nessa formatação, é bastante difícil a gente identificar qual é a relação que esses vetores estão tendo no espaço. Qual é a correlação entre eles? Então, para resolver um problema vetorial, onde eu tenho os vetores cartesianos da posição e da força, eu vou precisar aplicar a regra de Cramer, certo? E como é que a gente aplica a regra de Cramer? Vamos lá. Eu vou realizar o produto vetorial, no caso, vou descobrir o momento entre o produto vetorial entre R e F. Para isso, eu vou criar uma matriz, certo? Onde a primeira linha dessa matriz serão
os vetores unitários I, J e K de cada eixo. Então, a primeira linha aqui dessa matriz é o vetor I, o vetor J e o vetor K. A segunda linha são as coordenadas referentes ao primeiro vetor do meu produto vetorial. Nesse caso, o primeiro vetor é o vetor R. Então, eu vou colocar as coordenadas dele. São 3, menos 7 e 6. Então, eu vou colocar aqui, ó, 3, menos 7 e 6. Lembrando que esse é o vetor R. E a segunda linha, a terceira linha dessa matriz, ela é referente ao vetor força, que é 8 mais 6 e menos 2. Vetor F. Uma vez criada essa matriz, como é que a gente procede? Uma coisa nós temos que ter em mente, olha, o sinal do I, ele será positivo, o sinal do J negativo e o sinal do K positivo. Você diz, que sinal, professor? Nós iremos ver agora que sinal é esse. Então, logicamente, se eu tenho aqui o meu vetor momento, ele terá uma componente em I, uma componente em J e uma componente em K. E daí nós iremos descobrir cada uma dessas componentes. Como é que eu faço? Olha, para descobrir a componente em I, eu vou eliminar a coluna que contém a minha coordenada I aqui, ó, e vou eliminar a linha que contém a minha coordenada I. Quem foi que sobrou aqui? Sobrou essa matriz 2 por 2, olha. Menos 7, 6, 6 menos 2. E aí, o que é que eu faço? Olha, eu vou colocar aqui M0, que é o valor do momento. Ele será igual ao determinante dessa matriz 2 por 2 aqui. Então, olha, para eu calcular o determinante, eu multiplico diagonal principal, menos 7 vezes menos 2, que dá 14, menos a diagonal secundária, que dá 6 vezes 3, 6 vezes 6, então menos 36. Isso daqui será, como foi dito, a minha componente na direção I, ok? A minha componente na direção I. Aí eu vou apagar agora aqui e vou colocar agora e vamos descobrir a minha componente J. A minha componente J eu farei de maneira análoga. Vamos lá. Quem é a minha componente J? É essa. Elimina a coluna e a linha que contém a componente J. Quem é que sobra? Essa matriz quadrada, 3, 6, 8, menos 2. Só que, como eu falei, minha componente J é negativa. Então, a gente coloca menos o determinante aqui, ó. Menos diagonal principal, 3 vezes menos 2, que dá menos 6. Menos a diagonal secundária, menos 6 vezes 8, que dá 48. Isso é minha componente J. E agora, por fim, a nossa componente K, que eu irei deixar essa linha eliminada, porque será a mesma linha que contém a componente K. E a coluna que contém a componente K é essa, ok? E o K é mais, então vamos lá. Mais diagonal principal,
3 vezes 6, 18. Menos diagonal secundária, menos 7 vezes 8, que dá 56. Menos 56, menos 56. Isso daqui é minha componente em K. E aqui eu fecho o colchete. E daí a gente descobre, ó, que M0 ele é igual a menos 22i mais 54j mais 74K. Esse aqui é o meu vetor resultante do produto vetorial entre R e F. O procedimento para a resolução de produtos vetoriais por Cramer será sempre esse, ok? Sempre que nos forem dados as coordenadas cartesianas de cada um dos vetores, nós podemos aplicar o método de Cramer. Gente, por fim, vamos ver esse exemplo aqui, ó, que eu quero calcular qual é o momento exercido nesse ponto O aqui de baixo, ó, exercido por essa força. Eu tenho aqui praticamente um braço de alavanca com 24 metros e uma força perpendicular para baixo com valor de 100 newtons, ok? E eu quero saber o momento aqui nesse O, no ponto O. Vocês devem estar analisando e pensando, eu já sei como é que faz, né? Como é que a gente viu? A gente viu que o momento de uma força ele pode ser aplicado com relação a qualquer lugar na linha de ação da força, né? E daí você vê que a linha de ação é aqui. Daí, essa força eu poderia utilizar como ponto como vetor R, né? Esse comprimento aqui, ó, o R. E daí eu faria R vetorial F. Faria, né? O R, a direção do R é daqui para lá, onde ele mede 24 vezes o cosseno de 30 graus. Não é isso? E daí minha força F é 100. Quem seria meu momento? O momento seria 24 vezes o cosseno de 30 vezes 100, que daria 2078 aproximadamente Newton vezes metro. Isso daqui, olha, seria como o meu vetor posição, ele está com esse sentido, e meu vetor força, ele está com esse sentido para baixo, né? Com esse sentido. Considerando que aqui é o eixo X e o eixo Y, ele estaria aí no meu eixo Z, né? Que no caso, na minha componente unitária K, negativo. Ou seja, nós poderíamos escrever esse vetor como M0 igual a menos 2078K, não é isso? É o eixo que é perpendicular aos eixos aqui, X e Y, ok? Então, a gente teria esse valor. Porém, vamos aplicar aí a regra de Cramer para ver se esse valor ele será
exemplificado, como é que a gente poderia calcular aplicando a regra de Cramer? Digamos que eu queira pegar o vetor posição daqui, olha, até esse ponto onde a força está sendo exercida, certo? Esse é o vetor posição que eu quero pegar. Nós comentamos que eu poderia pegar qualquer ponto na linha de ação da força, então nesse exemplo eu irei aplicar a regra de Cramer pegando a posição onde a força está sendo aplicada aqui na minha estrutura. Então, olha, quem são minhas componentes aí, né? Minha componente em x é essa mesmo, ó, 24 cosseno de 30. Só que eu tenho também uma componente aqui no meu eixo y, ó. Quem é essa componente em y? Essa componente será 24 seno de 30. Ok? Então, eu tenho a posição nesse ponto com relação a O será 24 cosseno 30 em x e 24 seno 30 em y. Então, vamos lá. Vamos escrever aqui o vetor posição. O vetor posição R é igual a 24 vezes cosseno de 30 e mais, deixa eu escrever mais para cá, vetor R é igual a 24 cosseno de 30 e mais 24 seno 30 J. E o meu vetor F? O meu vetor F, ó, ele tem o módulo 100 na direção y negativo. Então, como é que eu escrevo ele na forma vetorial? Olha, F ele é igual a 100 na direção negativa de y, então vai ficar menos 100 J. Esse é o meu vetor F. Então, eu consigo aí criar, né, o meu produto vetorial. Vamos lá. O momento, ele será igual. Vou montar a matriz aqui. Primeira linha, vetores unitários, I, J, K. Segunda linha, meu vetor R. Eu vou calcular aqui, ó, minha componente em I do meu vetor posição R, que dá 24 cosseno de 30, que vai me dar 20,78 em I, 20,78. E agora minha componente de J, que é 24 seno 30, que dá 12. Seno de 30 é 0,5, 12. E aqui na minha componente K é 0. E a minha força F agora, vou colocar na terceira linha, 0 em I, menos 100 em J, 0 em K. Ok? Então, olha, vamos lá calcular agora o momento. O momento será M0 igual a componente em I, olha. Se eu bloquear essa linha e essa coluna de I, ó, se eu cortar essa linha, perdão, e essa coluna, eu vou ficar com essa matriz quadrada, com esses 4 termos aqui, ó, onde eu ficarei com 12 vezes 0, 0, menos 0 vezes 100, 0. Então, minha componente em I aqui, ela será 0. I. Se eu fizer a mesma coisa em J, eu corto a coluna que detém o J e a linha que detém o J. Se eu cortar essa coluna e essa linha, eu vou ficar com 20,78 vezes 0, dá 0. E daí, se eu fizer 0 vezes 0, 0. Então, minha componente em J, ela também vai ser zerada. Então, mais
0J. E agora eu vou para a minha componente em K, que eu bloqueio aqui essa coluna e essa linha. Então, quando eu eliminar essa coluna e essa linha, eu vou ter 20,78 vezes menos 100, que dá menos 2078. E quando eu fizer aqui a minha diagonal secundária, vai dar 0. Então, eu vou ficar só com menos 2078. K. Então, vamos lá. O momento fica menos 2078. K. Então, vejam que, assim conforme eu havia falado inicialmente, a gente pode aplicar em qualquer ponto da linha de ação da força, e nós podemos aplicar também aqui, né, a regra de Kramer para definir aí momentos aplicados em forças no plano, ok?